Estas férias leve o Observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Jornal das 7, com a edição de Miguel Viterbo Dias. André Ventura não exclui a hipótese de criar uma comissão parlamentar de inquérito aos mandatos de Luís Neves na Judiciária. André Ventura considera que a polémica sobre Luís Neves é motivo suficiente para uma comissão de inquérito. O líder da oposição diz que existem provas óbvias de corrupção e por isso é necessário tomar medidas, apontando ainda ao dedo a atuação de Luís Montenegro e de António José Seguro. Nós podemos acreditar em alguém, ou no papel que alguém teve, ou no trabalho que alguém teve. Mas se os dados, as provas, os elementos nos demonstram que as instituições estão capturadas, que há elementos óbvios de conluio, de corrupção, de perturbação, então temos que tomar a decisão certa por muito que nos custe. É isso. E eu queria evitar que as instituições entrassem em confronto. Para isso é importante que o Primeiro-Ministro tome decisões, que o Presidente da República chame a atenção e que não seja só o líder da oposição a chamar a atenção. André Ventura, em declarações aos jornalistas antes de entrar para uma reunião com o grupo parlamentar e a direção do partido na Assembleia da República, o Presidente do Chega diz que esta questão da Comissão Parlamentar de Inquérito é um dos temas em agenda. O antigo ministro do PSD, Miguel Relvas, critica Luís Montenegro por não fazer remodelações no governo. O antigo secretário-geral do PSD e ministro do governo de Passos Coelho, Miguel Relvas, considera que Luís Neves está a utilizar o cargo para se defender e critica o primeiro-ministro por insistir em segurar os ministros à força toda. No passado, os ministros demitiam-se para se poderem defender. A sensação que temos hoje é que se mantêm em funções para se defender. O governo precisa preservar a figura do primeiro-ministro, porque os ministros entram e saem. Os primeiros ministros, quando saem, temos dissolução do Parlamento ou temos eleições. Portanto, quer dizer, a grande questão aqui é que é muito importante que o governo perceba que tem que valorizar o papel do primeiro-ministro. A posição de Miguel Relvas do PSD na tarde política da Rádio Observador. Já o ministro Sombra do Chega, Rui Gomes da Silva, questiona a falta de respostas de Luís Neves. Se eu estiver na vida ativa hoje, amanhã, tiver um problema deste, disser assim, quem são os seus clientes? Eu direi, na hora, quem são os meus clientes, porque os sei e tenho-os referidos e os meus clientes perceberão que o risco que têm de meter como advogado ou de me ter tido como advogado durante este tempo todo é saberem que eu tenho exposição pública. A mesma coisa que o Dr. Luís Neves. Ontem tivemos um ministro da Administração Interna acusado numa declaração nervosa, muito nervosa, dizendo que não há direito a perguntas. Mas então alguém quer esclarecer isto tudo? Não dá direito a perguntas aos jornalistas? As dúvidas de Rui Gomes da Silva, do Chega, já por parte do PS. Vitalino Canas, antigo porta-voz do partido, diz que Luís Neves está a deixar passar o tempo para dar explicações e acredita que o PS está a agir com prudência, até porque este é um ministro com responsabilidades durante o verão. Tem de explicar, mas eu acho que ele começa a perder o timing da explicação. Eu acho que o Partido Socialista, nesta altura, está seriamente preocupado. Não faço parte da direção do Partido Socialista, nem participo em nenhum debate interno a propósito destas questões, mas eu diria, conhecendo como conheço o Partido Socialista, que está seriamente preocupado nesta altura com esta situação, até porque está em causa um ministro que tem uma responsabilidade muito importante nesta época do ano. Vitalino Canas, Rui Gomes da Silva e Miguel Relvas na tarde política da Rádio Observador. E a investigação sobre os casos relacionados com Luís Neves na Judiciária vai ser feita apenas pelo Ministério Público. A PJ não vai estar envolvida neste inquérito aberto pela Procuradoria-Geral da República. Fonte oficial da PGR confirma ao Observador que o inquérito vai ser apenas dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa. A Polícia Judiciária descobriu indícios da eventual prática dos crimes de descaminho e abuso de poder nas primeiras averiguações sobre o atrelado com amoníaco utilizado para a produção de droga e que foi encontrado
nas instalações da Constru Barcelos, a empresa de João Carvalho, o empreiteiro e amigo de Luís Neves. No que toca aos exames nacionais, Luís Montenegro garante que esteve sempre em diálogo com o Presidente da República, António José Seguro. Depois da missiva do chefe de Estado a pedir para que os erros não se repitam e para que se retirem ilações do processo de classificação dos exames, Luís Montenegro diz que o período mais complicado já foi ultrapassado e garante que o Governo e o Presidente da República estão alinhados. Dizer que as preocupações do Sr. Presidente da República foram também sempre as preocupações do Governo e do Sr. Ministro da Educação e que creio que estão reunidas as condições para podermos dizer que o pior já passou, que as garantias de rigor e de equidade no processo estão salvaguardadas e de que esta segunda fase em que já nos encontramos possa ter muito menos perturbação do que teve a primeira e que no futuro o sistema possa responder. Luís Montenegro, em declarações aos jornalistas depois de uma reunião com o primeiro-ministro grego em Atenas, o chefe do governo acrescenta que a maioria das pessoas que trabalha no sistema educativo diz que a mudança no processo de correção de provas foi positiva. O sindicato STOP considera que o ministro da Educação não tem condições para continuar no cargo. Numa longa reunião que durou mais de 2 horas com o Secretário de Estado da Educação, Alexandre Homem Cristo, o coordenador do STOP falou aos jornalistas no fim. Diz que existem ainda milhares de alunos a sofrer com ansiedade por não conseguirem programar o futuro enquanto estudantes. Diz também que não havia necessidade de avançar já para a digitalização e por isso pede ao Ministro que assuma as responsabilidades políticas. Perante aqueles que disseram isto é o melhor sistema, é mais rigoroso, de rigor não existe nenhum, é mais transparência não existe nenhuma porque não são dados absolutamente nenhuns, ou seja, e se perante isto tudo, que é o sistema, ou o resultado foi que isso não é verdade, quem é que assume essa responsabilidade? Ou em que país? Quando é que resolvemos em que os políticos têm que assumir as responsabilidades? Não é só das promessas, é daquilo que fazem e depois não resulta. Daniel Martins, coordenador do STOP, nesta reunião em que o tema central era o modelo de colocação de professores, mas ficou inevitavelmente marcado pela polémica sobre as notas dos exames nacionais. E acordámos hoje com a notícia da morte de Luís Represas. O Presidente da República de Timor-Leste lembra o papel do artista na independência timorense. Lembra o músico como alguém caloroso que sabia captar as pessoas. No explicador da tarde política, no Observador, José Ramos Horta, Presidente da República de Timor-Leste, esteve a contar o simbolismo de Luís Represas na comunidade timorense para dizer que o músico teve sempre em conta a luta do povo de Timor-Leste. Sempre manteve na sua agenda artística, agenda pessoal, agenda de solidariedade, o sofrimento, a luta do povo timorense. E ele era uma personalidade muito acessível, simples, genuíno, que captava, não só pela sua música, mas captava pela sua personalidade simpática, calorosa, as pessoas. A lembrança do Presidente de Timor-Leste sobre Luís Represas na Rádio Observador, o cantor que morreu hoje aos 69 anos. E que foi homenageado hoje no Palácio de Belém. O músico português, aliás, o Presidente da República promoveu uma pequena homenagem através de um sistema de colunas, algumas que estão a entoar algumas das músicas mais conhecidas de Luís Represas. António José Seguro não está no Palácio de Belém, está numa visita oficial a Cabo Verde, mas mesmo assim interrompeu também uma intervenção hoje na Assembleia Nacional para lembrar Luís Represas. Um músico de exceção, com um timbre de voz inabalável e que muito contribuiu para a afirmação e para a defesa da língua portuguesa. Invocá-lo hoje é um duplo sentimento de quem perde um amigo e de um chefe de Estado que se curva perante a sua memória e agradecido pelo contributo que deu ao nosso país, à cultura, à afirmação da língua portuguesa, que ultrapassou verdadeiramente vários continentes, que tocou gerações e que, no fundo, hoje nos faz sentir que perdemos alguém mesmo dentro de nossa casa. António José Seguro em Cabo Verde. Também o Primeiro-Ministro Luís Montenegro, através de uma mensagem divulgada na rede social X, lamenta a morte de uma das maiores referências musicais portuguesas. Há outras notícias a marcar a tarde desta quarta-feira.
Há 2 incêndios que preocupam as autoridades a esta hora. Em Vila Real, em Alijó, o incêndio que deflagrou já ao início da tarde, à 1h30 da tarde, está a mobilizar quase 200 operacionais, apoiados por 56 viaturas e 6 meios aéreos. Já em Mafra há também um fogo com mais de uma centena de bombeiros e 7 meios aéreos. Este fogo em Mafra, que começou quando faltavam 10 minutos para as 5 da tarde, foi dado o primeiro alerta aos 10 minutos para as 5 da tarde. Estão 113 bombeiros no terreno, apoiados por 33 viaturas no combate às chamas. Está marcado para 1 de junho do próximo ano o julgamento de Nicolás Maduro nos Estados Unidos da América. O advogado de defesa diz que o calendário é realista. Nicolás Maduro, que está acusado de 3 crimes de conspiração e 1 de posse de armas ilegais. No ténis, vitória histórica para o português Tiago Torres, número 427 do mundo, derrotou o número 30 por duplo 6-4. É assim o primeiro português a apurar-se para os quartos de final, isto depois de Nuno Borges ter ficado pelo caminho hoje à tarde por 2-1. Perdeu frente a um tenista argentino. Jaime Faria está ainda em prova. Na segunda ronda entra em campo amanhã, neste que é o único torneio português do circuito ATP. Miguel Viterbo Dias vai regressar às 7h30 para atualizar as notícias.